Olá, bem-vindos a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nesse trimestre nós estamos estudando a revista Compromisso, que vem falando, sobre o livro de Lucas, sobre o Evangelho, de Lucas, e nós vamos estar estudando hoje a lição de número 4, que vem falando mais do que palavra. Para dar início à nossa lição, vamos pedir a Deus orientação e entendimento nesse momento. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor, porque neste momento estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra, para podermos, Senhor Deus, fazer com que possamos, Senhor, entender tudo que Tu queres da nossa vida, quanto ao entendimento daquilo que Tu tens, Senhor Deus, no Seu livro, que é a Bíblia, Senhor Deus, nos dê compreensão, Senhor. Nos abençoe, Senhor, neste momento no nosso estudo. Abençoe cada família, meu Deus, que está aqui representada, buscando também mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém e amém, Bem, nós vamos encontrar relato desta leitura em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas, tá? Cada um desses autores da Bíblia nos conta a mesma história, mas com detalhes e visões diferentes. Se você os ler todos juntos, obterá uma visão, de compreensão assim mais detalhados, conforme cada autor ele vai falando. E esse livro é o livro de Lucas, capítulo 8, e os versículos de 40 a 56. Bom? Bem, a gente pode ver também que Mateus, tá, é quem fornece o registro com mais simplicidade, do milagre que ocorre. Então, Lucas e Marcos, eles aprofundam mais detalhadamente os fatos que vão ocorrer, tá? É interessante notar que a narrativa bíblica sobre esse episódio fala de um milagre duplo, por isso que falei, os acontecimentos, um milagre duplo. Na verdade, no contexto que envolveu a ressurreição da filha de Jairo, o Senhor Jesus também curou aquela mulher, que tinha um fluxo de sangue. Então, nós vamos estudar aí, Vamos ver o capítulo 8, versículo 40, que diz: quando Jesus voltou, uma multidão recebeu, pois todos o esperavam. Vejam aí que Jesus estava voltando da região de Decápolis, pelo mar da Galileia, chegando assim na cidade de Cafarnaum. Quando chegou na cidade, as pessoas se juntaram à sua volta. Eles queriam ouvir de Jesus. No meio de conversas, quem se aproximou de Jesus é Jairo, e pediu que ele fosse com ele, para curar a sua filha. Ele tinha, neste momento, essa necessidade da cura da sua filha. Mas vejam lá em Lucas 8, 41 e 42, que diz: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe, que fosse à sua casa, porque sua filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Esperando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Eram muitas pessoas ali, em volta de Jesus. Mas quem era Jairo? Quem era Jairo? Jairo era um judeu e um dirigente na sinagoga. Possivelmente, de origem hebraica, o nome Jairo pode ser traduzido como Deus ilumina.
era o chefe de sinagoga, ou seja, um homem importante, né? Naquela época ele tinha tarefas relevantes entre os judeus, tais como organizar atividades religiosas na sinagoga, tais como também ensinar, aconselhar o povo, assim, consoante a lei, né, daquela época. E, além disso, ele interpretava as escrituras e conduzia a sinagoga à direção do culto, nas liturgias, etc. Então, Jairo era uma pessoa importante, né, naquela época. Era um homem inteligente também, estudioso. Então, quando Jairo foi à busca de Jesus, a sua filha estava gravemente doente. Contudo, a menina ainda não estava, morta. Mas veja o que vai acontecer. Evidentemente, Jairo, ao buscar, a cura em Jesus para sua filha, ele anteriormente deve ter recorrido, a vários médicos, a várias pessoas na área da medicina para poder curar. A gente não sabe qual era a doença da filha do Jairo, mas ele vai e busca a bênção, a cura em Jesus, Diante de Jesus, Jairo se prostrou aos seus pés, insistentemente lhe suplicou para curar a sua única filha. Imagina o desespero, de Jairo naquela situação onde a sua única filha estava num estado gravíssimo. Jairo pediu a Jesus que fosse até a sua casa e impusesse a mão sobre sua filha. Em todo momento, a medida de fé de Jairo é destacada. Nenhum dos evangelhos, que mostram essa situação de Jairo, viram a sua fé esfriar diante daquela situação, Ele sabia que Jesus era a solução. Ele tinha aquela esperança, ele tinha fé. Qual era a doença, como falei, da filha de Jairo? A gente não sabe, mas sobre, na realidade, essa doença, mesmo a gente não sabendo, mas a gente pode imaginar, que se tratava de algo muito grave, gravíssimo mesmo, porque a gente podia ver o desespero de Jairo, do jeito que a menina se encontrava, Aí Jairo, juntamente com Jesus, a caminho da sua casa, eles estão seguindo. Aí a multidão também, cercando ali aquela situação, Jesus indo com Jairo e a multidão lá, com ele. Entretanto, durante o caminho até onde estava a filha de Jairo, houve um outro episódio de cura. E como foi, Aquela mulher que estava sofrendo uma hemorragia, ela se aproxima de Jesus, Ela toca em Jesus e ela é curada. No capítulo 8 de Lucas, podemos observar que durante o ministério de Jesus, que é uma coisa assim, bem interessante, muitas pessoas o seguiam. Contudo, uma presença marcante fez parte do ministério de Jesus, que foram as mulheres. A vida de Jesus marca uma transição histórica em muitos aspectos, e este é um deles. As mulheres, elas não tinham qualquer valor para a sociedade naquela época, mas elas puderam se encontrar em Jesus, sentir-se úteis, valorizadas e amadas. Ele deu a elas a importância e o valor que mereciam, na época e hoje também. E elas não o abandonaram. Portanto, lá na ressurreição, elas foram a primeira a ver Jesus.
Em Lucas 8, do 43 ao 48, narra essa situação do encontro dessa mulher com Jesus, que diz: e estava ali certa mulher que havia 12 anos. Ela vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus, né? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o quê? Saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Percebam que aquela mulher que interferiu no percurso de Jesus até a casa de Lázaro, ela sofria de uma hemorragia. E o que isso significava, né? Ela tinha um fluxo de sangue, o que lá na lei judaica significava que qualquer coisa ou qualquer um que ela tocasse seria impuro. Jesus foi a exceção. Imagina essa mulher sofrendo esse tempo todo, né? Com esse fluxo e sendo assim, renegada, né? Pela sociedade. Mas Jesus foi a exceção. Aquela mulher, ela teve o quê? Fé. Imagina até ela chegar a Jesus diante daquela multidão. Ela não poderia falar nada. Não teria palavras, apenas ação, né? Apenas um toque nas vestes de Jesus fez com que ela curasse daquela doença. Amados, às vezes, né, a nossa fé é fragilizada por causa das adversidades. Nesse momento, o que esta mulher tem a nos ensinar? O que essa mulher tem a nos ensinar? Ela não precisou de palavras, como eu falei anteriormente, para ser curada, e sim o que de ação. Através de sua fé, mesmo diante de uma situação difícil, de chegar até Jesus, ela não perdeu a sua fé. Aquela mulher sofria há 12 anos, portanto, amados, era a mesma idade da filha de Jairo. A filha de Jairo tinha 12 anos e aquela mulher também sofria há 12 anos. Durante essa caminhada, né, após a cura, Jesus também se revelou, né, àquele povo, eles viram, né, o fato ocorrer da cura. E Jesus continuou prosseguindo. E alguns chegaram, né, até Jairo, lá junto com Jesus, e falou: olha, deram uma notícia, né, de maneira não muito confortável naquele momento, e chegou para Jairo e falou: Jairo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Não incomoda mais o mestre. Está lá em Lucas 8,49. Jairo só não entrou em pânico porque o próprio Jesus o encorajou a confiar e não temer. Jesus, quando chegou, né, na casa de Jairo,
viu muita gente chorando, se lamentando pela morte da menina. E o que Jesus disse? Lá em Lucas 8,50. Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Imaginem vocês, né, diante do desespero daquelas pessoas, ouvir, né, Jesus falando isso. E de acordo com a Bíblia, Jesus realizou, né, 3 milagres relacionados à ressuscitação de mortos, né? O primeiro foi o filho da viúva, que está lá em Lucas 7, de 14 a 15. Jesus também ressuscitou Lázaro, que está lá em João 11, 43 e 44, vocês podem ir anotando aí, né? E a filha de Jairo, que está na nossa lição de hoje, que é Lucas 8, 54, 55, né? Versículos 54 e 55. Então, veja, né? O que aconteceu naquele momento? Jesus, né, tomou-lhe pela mão, né? E disse: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou e ela levantou o quê? Imediatamente, né? Ela voltou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem o quê? De comer. O encontro com a vida. Jesus vai ao encontro da pequena morta e lhe dá o quê? A vida. Novamente, né? Jesus restaura as esperanças dos pais e transforma uma família destroçada pela dor da enfermidade e da morte precoce da menina. Ele mostra a todos aqueles conhecidos que estavam ali presentes e a todos que ouviram falar daqueles acontecimentos, né, que não há nada impossível para Deus. Amados, não sabemos, né, muito mais sobre a menina, porque não é relatado, né, sobre a filha de Jairo, mas provavelmente ela cresceu e tornou-se uma adulta impactada pelo milagre que experimentou. Isso nós podemos crer. O seu encontro com Jesus deve ter realmente transformado a sua vida. Amados, nós sabemos, né, que independente da nossa situação, nós sabemos que a ressurreição, né, do corpo físico nos permite vivermos simplesmente nesta vida. Jesus quer ressuscitar-nos para vivermos eternamente com Ele. Jesus morreu a nossa morte para podermos viver eternamente na presença de Deus. Essa é uma ressurreição espiritual que leva-nos à vida plena, que vai em direção à eternidade. É isso que Jesus faz com todos aqueles que nele confiam. Tudo que Jesus toca traz vida e transformação. Ele está acima de qualquer rito religioso e nos mostra que tudo é possível ao que crê e confia no seu amor. Em meio à escuridão do seu sofrimento, irmãos, que você possa estar passando agora, lembre-se, Cristo é a luz da vida. Que possamos nos aproximar de Jesus pelo amor, confiando que só
Ele é capaz de realizar milagre em nossa vida. Não espere a dor chegar para você em Jesus. Basta um toque e Ele realizará milagres em sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe as nossas vidas. E até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Amém.